convidar a pastora Roseli, amém? Ela estará ministrando ao nosso coração. Aí sentado mesmo, amém? Vamos pedir que o Senhor continue falando comigo, continue falando com você, amém? Deus tem uma palavra ao nosso coração. Pai, nessa hora nós pedimos a Ti que o nosso coração, Senhor, nessa hora, seja uma terra boa, onde a Tua palavra venha cair, Senhor, e ela venha germinar, Senhor. Que nós possamos, Senhor, guardar, Senhor, essa palavra que está sendo ministrada sobre as nossas vidas, Senhor. Que ela venha trazer para nós, Senhor, vida. Que ela venha trazer para nós saúde, Senhor. Que ela venha trazer para nós fortalecimento. Que ela venha trazer para nós, Senhor, aquilo que precisamos, Senhor. Porque a Tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos, Senhor. Usa, Senhor, poderosamente a nossa pastora. Fala conosco, Senhor, poderosamente, Senhor. Já, Senhor, leva cativo, Senhor amado, toda obra das trevas. Nós já repreendemos, Senhor, no mundo espiritual, Senhor, nesta hora, Senhor, todo espírito de inquietação, tudo aquilo que queira roubar a Tua palavra, Senhor. Nós já clamamos agora, Senhor Jesus, querido Deus da glória, que Seus anjos, Senhor, se posicionem, Senhor, Pai, que nada venha roubar, Senhor, essa palavra, Senhor, que tenha vindo direto do Teu trono, sobre os nossos corações. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Paz do Senhor Jesus, meus queridos. Glória a Deus. Como é bom estar na casa de Deus, né? Como é bom estar com vocês. Como é bom, aleluia, estarmos juntos para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Eu estava ali adorando a Deus e o Senhor falava para me falar para vocês, seja na vida, seja na morte, seja em qualquer situação, Deus te ama. Amém, meus irmãos? Deus te ama, né? Tem momentos que nós somos acalentados, somos colocados no braço, outros momentos nós somos corrigidos, né? Tem momentos que nós estamos, né, nos oásis da vida, tem momentos que nós estamos no deserto, mas não devemos duvidar do grande amor de Deus, amém? Ele ama você, Ele ama a sua casa, a sua família, e Deus tem o melhor para nós, amém, meus queridos? Confie no plano de Deus. Glória a Deus. Não temos resposta. Eu tenho orado e às vezes eu falo com Deus e falo, Senhor, tem situações que a gente não tem resposta. Ele falou, você não tem que ter resposta, Roseli. Você só tem que entender e aceitar, porque é o meu propósito. Então, queridos, vamos crer no propósito de Deus. Eu não sei o tempo que você está vivendo, né? Como que está sendo o seu andar com Deus. Mas creia que Ele te ama, amém? E que Ele é um Deus que favorece os seus. Ele é um Deus, querido, que a palavra diz lá no livro de Romanos, lá quando no capítulo 8, 31, diante do canto da vitória, que nada poderá nos separar do grande amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada. Então creia no amor de Deus para a tua vida, creia que Ele quer o teu melhor, creia que Ele está no controle de tudo, creia que Ele tem uma resposta para nós. Nós não temos. Muitas vezes buscamos respostas e nós não vamos encontrar. Mas Deus tem uma resposta para nós, seja aqui ou seja no céu, com certeza. Tudo que Ele faz tem um fundamento, tudo que Ele faz tem um propósito. O que nós precisamos é confiar em Deus e descansar nos cuidados das suas mãos. Amém, meus queridos? Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos continuar confiando nesse Deus maravilhoso, aleluia, que está no controle de todas as coisas. Amém? Um Deus que preparou mais um dia para nós, um Deus que nos abençoou com esse culto glorioso, aonde eu e você podemos, né, engrandecer o nome de Jesus. Aqueles que estão nas suas casas também podem exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor nos concedeu mais um dia para a glória e honra do seu santo nome. Amém? Amados, nós estamos na sequência de algumas mensagens que o Senhor colocou no meu coração para ministrar à igreja. A primeira mensagem foi para que nós pudéssemos entender o valor do plano de Deus para nós, né? Para a salvação do homem, da humanidade, né? E continuarmos, na verdade, a
a desenvolver essa salvação, né? Cada dia mais, né? No propósito da graça de Deus. Depois nós temos o segundo sermão falando sobre o tesouro, né? Aonde está o nosso tesouro, vai estar o nosso coração, né? Então, o nosso coração vai estar o nosso tesouro, né? Mas falando sobre o quê? Da prioridade, né? Da onde nós temos colocado as nossas prioridades, né? Nosso tesouro é Jesus Cristo. É o lugar onde devemos guardar as riquezas que Ele tem nos dado. Quais são essas riquezas? O que você tem guardado em Cristo, né? Porque o que guardamos em Cristo terá reflexo na eternidade, né? Por isso nós não devemos ajuntar tesouro aqui, porque a traça rouba, tá ruim esse fim. A traça rouba, né? O ladrão rouba, mas a gente armazenar tesouro no céu, isso vai reverter para a nossa eternidade com Cristo. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome de Jesus. E hoje nós vamos indo para mais um sermão. Talvez eu não vou falar aquilo que você queria ouvir, mas eu vou falar o que eu e você precisamos. Amém, irmãos? Estamos chegando na reta de mais um ano, e não foi um ano fácil, irmãos. Foi um ano muito difícil, e aonde todo esse ano, uma palavra que bateu muito no meu coração, foi aquela que Jesus disse: ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida, né? Então nós temos sido mesmo provado em nossa fé, né? E nós temos, né, graças a Deus, Deus tem nos socorrido, nos ajudado, que nós temos vencido, né? O Senhor tem estado presente. Mas eu gostaria de falar sobre algo, queridos, que nós, a Igreja de Jesus hoje, mesmo orando, cantando, louvando, vindo no culto, né? Há algo que Deus quer reviver em nossos corações. O Senhor, Ele quer trazer de volta algo que talvez muitos de nós perdemos. Amém? E o que eu quero falar hoje é do amor esquecido. Eu quero falar daquele amor, do primeiro amor. Amém? Do primeiro amor, das primeiras obras. Então, abre as suas Bíblias aí em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Deus está em nosso meio. Amém, meus queridos? Deus está em nosso meio. É uma das cartas que João escreve, sabe, queridos? Aleluia, uma das 7 igrejas da Ásia. E a primeira carta a ser escrita, ela tem direção à igreja de Éfeso. Amém? Então vamos ler? Os amados podem me acompanhar? Todos acharam? Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer o mal. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, que se não se arrependeres. Tem, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, revelada no meu coração, meu Deus. Assim como o Senhor falou comigo, fala com a tua igreja. Traz-nos de volta, Senhor. Aleluia, o primeiro amor, as primeiras obras.
Dai-nos o entendimento dessa revelação. Queremos ver Cristo Jesus nessa palavra. Queremos ver o teu propósito para nós dentro dessa palavra. Queremos ver, Senhor, as suas promessas, as suas bênçãos para nós dentro dessa palavra. E que haja em nós, Senhor amado, aleluia, um arrependimento, uma volta, Senhor, às primeiras obras, ao primeiro amor, para que nós possamos, Senhor amado, comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que o Senhor fale em cada coração, grandemente e ricamente, Senhor, nos dando entendimento, Senhor, e nos abençoando, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Foi muito forte a revelação dessa palavra no meu coração. E Jesus, Ele está aqui, amém, meus irmãos? Amém. E o que você acha que Jesus te diria hoje? Já paramos para pensar? O que será que Jesus falaria para mim e falaria para você? Falaria para essa igreja? Será que Ele iria afirmar, né, as coisas que nós estamos fazendo, o que tem acontecido? Qual seria o maior comentário de Jesus hoje para nós? Ele entrando na igreja, se Ele pudesse pegar esse microfone materialmente e mandar para nós um comentário, será o que Ele falaria para nós? Será que seria só elogios? Será que teria alguns corretivos? Será que na realidade as palavras de Jesus seriam mais afirmativas, de bênção, de elogios, ou seriam maiores de correção? Porque nós vemos que Ele agiu assim com as igrejas, sabe, queridos, lá no final do primeiro século. A palavra de Deus diz que foram dadas a cada um dos pastores, dos anjos daquelas igrejas, que eram 7 igrejas da Ásia Menor, uma carta em especial, uma carta de Jesus, a qual foi João na ilha de Patmos que escreveu. Mas as palavras não eram de João, João estava apenas escrevendo. Era Jesus falando, aleluia, aos 7 anjos da sua igreja, aqueles pastores, né, que lideravam aquelas igrejas. E nós vemos que essas cartas, sabe, querido, Jesus, ela vai dirigir a primeira delas à igreja de Éfeso, né? Por que será? A igreja de Éfeso era uma igreja muito rica, irmãos, porque ela estava situada, sabe, ela tinha uma importância muito grande na Ásia Menor. Ela era uma cidade muito populosa. Ela era uma cidade que tinha uma estimativa de mais de 200 mil pessoas. Era uma cidade portuária, uma cidade, queridos, onde havia um comércio muito grande. Pessoas desembarcavam naquela cidade. Então aquela cidade ela era muito conhecida. E nós vemos que as virtudes apontadas por Cristo em relação àquela igreja, queridos, foi uma crítica principal. Foi uma crítica já de introdução de todas as outras cartas que seriam enviadas para as outras igrejas. Mas o que Jesus enfatiza nessa carta, irmãos, é o esfriamento do amor daquela igreja por Jesus Cristo. E como que isso vai acontecendo? Éfeso era o centro do culto a Diana. Éfeso era uma cidade que era pagã. Quando nós vemos que ali eles faziam culto ao imperador. Era uma cidade cheia de ritualismo, cheia de paganismo. E nós vemos que em 52 depois de Cristo, Paulo, na sua terceira viagem missionária, sabe, queridos, então ele vem a Éfeso e funda essa igreja, junto com Áquila e Priscila. Então ele funda a igreja no meado, né, dos 52 depois de Cristo. E nós vemos que durante a sua prisão em Roma, o que ele faz? Ele escreve também uma carta direcionada a essa igreja. E se vocês lerem as cartas aos Efésios, Paulo começa agradecendo a Deus o profundo amor daquela igreja, tanto para Deus como para os irmãos. Paulo elogia o amor daquela igreja. E nós vamos vendo que Timóteo, né, ali o discípulo de Paulo, né, ele foi enviado
enviado também para ser pastor dessa igreja. E depois, logo mais lá na frente, João também. Esse João que agora está encarcerado na ilha de Patmos, esse João também pastoreou aquela igreja, sabe, queridos? Mas ela foi mais ou menos 40 anos se passaram de fundamento. A velha geração, a geração, né, do apóstolo Paulo, a geração de João, aquela geração já não existia mais. Aqueles primeiros crentes já não existiam mais na igreja. E agora veio o quê? Veio uma segunda geração. E Jesus então agora ele vai enviar uma carta à igreja de Éfeso, mostrando que ela permanecia fiel na doutrina, ela permanecia fiel na palavra, né? Mas tinha esfriado o seu amor para Deus. Como é que pode isso acontecer, né, irmão? Como é que pode eu ler a Bíblia, eu praticar a palavra, eu orar, eu vir à igreja, eu tomar santa ceia e o meu amor por Deus esfriar? Pode isso? Pode. Jesus disse que pode. Por quê? O primeiro versículo ele vai dizer: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, isso diz aquele que tem à sua destra os 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O que é estrela? Os anjos da igreja, os pastores. O que são dos castiçais? A igreja, o povo de Deus. Então nós estamos vendo que o Senhor conserva na sua destra, na sua mão direita, os pastores da sua igreja, e a sua igreja está nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Não está na minha mão, não está na mão dos nossos pastores. Nós estamos na mão de Jesus, e essa igreja e as igrejas estão na mão de Jesus também. Porque essa é a descrição que vem mostrando o conhecimento da soberania de Cristo em relação às suas igrejas. E nós vemos que nós temos que lembrar disso, irmãos, da presença de Jesus no culto, da presença de Jesus na igreja. Ele anda no meio da igreja, observando o procedimento da igreja. Sabe, não precisa você ficar reparando e pondo defeito, porque Deus já está olhando. Ele diz: eu conheço as suas obras, eu sei o que vocês estão pensando, eu sei como vocês estão andando, eu sei o que está no coração de vocês, porque Ele está no meio da sua igreja, pronto para agir quando for necessário, pronto para se manifestar, pronto para se revelar, meus queridos. É por isso que Ele está segurando as 7 estrelas, mostrando o seu poder e domínio. O pastor não é o dono da igreja, o dono da igreja é Jesus. Nós estamos na mão do sumo pastor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos vendo, queridos, que a igreja, sabe, ela existe não é por nossa causa, ela existe porque Jesus a sustenta. É Jesus que mantém a igreja viva, é Jesus que mantém a igreja aberta, é Jesus que mantém a igreja, queridos. É Jesus. Ele é o cabeça, Ele é o dono. Aleluia. Ele é aquele que tem na sua destra a igreja, o povo de Deus está na mão do Senhor. E nós vemos que Jesus agora, Ele começa a apresentar, queridos, naquele presente momento ali, na ação, no meio da sua igreja, Ele começa a dizer: eu estou vivo. Jesus, quando Ele fala, olha, eu estou no meio da igreja, no meio dos 7 castiçais de ouro, Jesus falou: lembra, Edson, que eu estou vivo, lembra que eu estou aqui, lembra que eu conheço as suas obras, lembra que eu estou passeando no meio do meu povo. Primeira coisa que nós temos que fazer quando entramos no culto, saber que Jesus está presente. Aleluia. Jesus está vivo, meus queridos, aleluia, no meio da igreja. E essa é a maior necessidade da igreja, o Jesus Cristo vivo em nosso meio. Nossas igrejas têm teologia, irmãos, mas nós perdemos o impacto da verdade, da presença real de Cristo. Nós até falamos bonito, nós falamos do Calvino, nós falamos aí do John Wesley, nós falamos, né, palavras teológicas, mas nós perdemos o impacto da veracidade, da presença de Deus no culto. Tem ideia do que é isso, irmãos? Tem ideia? Muitas vezes nós temos a ideia que Cristo está no céu, no seu trono, reinando à destra do Pai, mas Ele está
Ele está ali, mas também nós temos que ter uma visão clara que Ele também está no nosso meio nessa noite, no meio da congregação, passando no meio do seu povo. A presença do Senhor é que está recebendo o teu louvor, é a presença de Deus que está no meio dessa reunião, recebendo o nosso culto, queridos. Esse encontro sem Ele não é nada. Esse encontro sem Ele não é nada. Esse culto sem Jesus não é nada. Os nossos louvores, nossas canções, nossas orações sem Ele não é nada. Mas nós vivemos dessa maneira, achando que Jesus está vivo no céu, reinando, mas que na igreja só está eu e você. Não, meus queridos. A essência de Deus está aqui em nosso meio, na pessoa de Cristo. Nós não podemos perder esse senso de realidade da glória de Jesus presente em nosso meio. Por isso que os cultos vira passeio, que a gente não reverencia mais Jesus no meio do culto. A gente acha que Ele está lá em cima ouvindo as minhas orações, o meu louvor, mas Ele não está aqui junto comigo. Então eu faço o que eu quiser. Então eu participo do culto mascando chiclete, chupando bala. Eu faço o que eu quero. Não temos mais a reverência de estarmos diante da presença desse Deus que está conosco. Mas eu quero, queridos, relembrar. Isso me relembrou também. Jesus falou: Roseli, eu estou no meio da igreja. Eu estou presente no culto. Eu estou segurando a sua mão e a mão dessa igreja, porque a minha mão é onipotente. Tem um verbo que João usa, chamado kraten, que quer dizer conserva, que significa segurar com firmeza. O que quer dizer isso? Que totalmente nós estamos dentro das mãos de Deus. E é por isso que ele diz: ninguém pode, arrancar vocês da minha mão, porque nós estamos dentro da mão de Deus, guardados dentro da mão de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, entendendo essa revelação, ele disse que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você entende isso, você não tem medo. Quando você entende isso, você dorme. Quando você entende isso, você tem fé. Quando você entende isso, você descansa no Senhor. E nós vamos vendo que Jesus aqui, queridos, Ele não veio só para nos abençoar. Ele não veio só para curar você que entrou aqui com uma dor. Ele não veio só para te dar uma resposta, aquele que veio aqui pedindo uma direção. Ele não está aqui somente, para poder trabalhar na sua casa, na sua família, mas Ele veio também para sondar o coração da igreja. Ele veio para sondar os nossos corações, porque Ele nos conhece. Aleluia. A palavra diz que a palavra não nos achegou à boca, e o Senhor já sabe o que nós iremos falar. Ele anda no meio da igreja, para quê? Para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos animar, para nos alegrar, para também nos levar, querido, ao arrependimento. Jesus também está no nosso meio para nos repreender. E é por isso que ali Ele diz: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova o que dizem serem apóstolos e não são, e tu que achastes mentirosos e sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Vocês acham que Jesus é como eu e você, às vezes que esquecemos de agradecer, de elogiar alguém? Eu tenho essa falha, irmãos. Às vezes eu esqueço de elogiar, às vezes eu esqueço de agradecer, me perdoa. Mas Jesus não esquece. A Bíblia está falando que Ele não esquece. Se você é merecedor de elogio, com certeza Ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Você é bom, você é servo fiel. Ele vai nos elogiar. E Ele começa elogiando aquela igreja. Jesus, Ele começa, querido, a dar várias qualidades que aquela igreja tinha. Uma igreja que trabalhava, uma igreja que tinha paciência, uma igreja que se dedicava, querido, não desistia fácil. Éfeso era uma igreja que conservava, queridos, a palavra de Deus, perseverava nas perseguições. Era uma igreja que não se frustrava à toa. Era uma igreja que perseverava na oração. Era uma igreja que perseverava nas boas obras, na graça de Deus, mas esqueceu o primeiro amor.
Esqueceu o primeiro amor. E Jesus, ele começa a elogiar Éfeso pelas suas virtudes. Elogia ela por causa da sua doutrina, porque eles observavam a palavra de Deus, a ponto de quando as heresias entravam na igreja, eles resistiam, eles não aceitavam. Sabe, queridos, que heresias, que coisas inovadas que não fosse o evangelho de Cristo, falsos apóstolos que vinham pregar algo na igreja que não era o que haviam sido ensinado por Paulo, pelos apóstolos de Jesus, eles combatiam, eles não aceitavam, eles rejeitavam, sabe? Mesmo na perseguição, eles eram fiéis à doutrina da igreja. A igreja permaneceu firme na palavra, num tempo em que lá em Éfeso, irmãos, culto ao imperador, culto a Diana, culto das prostitutas, então tinha muita influência pagã, mas eles ficaram firmes, resistentes na fé, através da palavra, e isso fez com que Jesus elogiasse aquela igreja, que aquela igreja não se deixou corromper, aquela igreja não se deixou, queridos, perverter os ensinos, aquela igreja continuou, não é verdade, resistindo todas as tentações e influências através da palavra. Mas a Bíblia fala também que ela era uma igreja que tinha discernimento espiritual, porque ela não tolerava, sabe, querido, as heresias e muito menos o pecado moral, a ponto de Jesus falar dos nicolaítas, que era o destruidor do povo. Aquela seita, aqueles homens pregavam, queridos, uma nova versão do cristianismo, uma modernidade no evangelho. Eles começavam a pregar, querido, um evangelho sem exigência, um evangelho sem cruz. Eles começavam a pregar um evangelho liberal, sem proibições. Eles começavam, queridos, a gozar o melhor da igreja e o melhor do mundo, e achavam que era natural. Eles incentivavam os crentes a comer comida sacrificada dos ídolos. Eles ensinavam que o sexo antes e fora do casamento não era pecado. Eles acabavam estimulando a igreja à imoralidade, mas essa igreja não tolerou essas heresias. Eles combateram, queridos, sabe, eles foram ímpetos, sabe, eles foram mesmo ali firmes na fé, não permitiu que aquelas heresias entrassem dentro da igreja. Ao contrário de hoje, meus amados, a igreja brasileira no Brasil, eu não sei no mundo, mas as igrejas brasileiras, né, muitas igrejas, queridos, estão precisando de uma mensagem atual dessa. Sabe por quê, queridos? As pessoas hoje buscam experiência e não a verdade. A gente só vai na igreja que tem revelação, reteté e movimento. Mas eu não quero aquela que tem palavra, cansativo. Ah, a pastora vai pregar 1 hora, então eu não vou naquela igreja, né? Porque eu quero o quê? Eu quero experiência. Eu não quero a verdade. Quantas hoje, querido, querem, sabe, não querem pensar, querem sentir. Mas eu vou na igreja para pensar no que a pastora está falando? Eu vou na igreja para poder ver na Bíblia como os crentes de Bereia? Não, eu quero sentir o movimento. Não estou sentindo a presença de Deus. Então muitos agora, queridos, estão fazendo isso, né? Muitos não querem mais a doutrina da palavra. Eles querem o que? Novidade, eles querem revelação, eles querem sonho, eles querem visão. A igreja que não tem revelação, não tem sonho, não tem visão, ei, essa igreja para mim não dá. Eu vou para a igreja lá da carrocinha, lá na outra igreja, porque lá tem revelação, lá tem movimento, lá tem sonhos, visões e profecias. Mas sabe, queridos, sabe o que é isso? As pessoas, elas não querem mais, sabe, estudar a Bíblia, não querem mais, queridos, sabe, escutar a palavra. Elas só querem mesmo testemunhos eletrizantes que te movem, que te mexem com você, mas amanhã você não tem uma mudança, você continua o mesmo. E não querem um evangelho da cruz, querem um evangelho fácil, um evangelho, querido, sem dor, sem sacrifício, sem renúncia. O que eu vou falar para vocês? Hoje muitas das igrejas não querem Deus, queridos, querem as bênçãos de Deus. Nós vemos que estamos vivendo uma época de, sabe, paganização da igreja. Cada culto tem um tom doutrinário. Nós vemos que igrejas, queridos, sabe, elas não têm mais uma linha fixa de culto. Porque agora eu tenho que preparar um culto que te agrade. Não que agrade a Deus, mas que te agrade, né? Então os pastores agora ficam envoltos da igreja.
tem que preparar um culto para poder ver se o irmão é tocado, para poder ver se o irmão sente a presença de Deus. Então a igreja hoje está trabalhando nessa linha, porque o que determina não é mais a palavra, mas o gosto da freguesia. Se vocês não gostam que o culto acabe 8 horas, então por causa de você eu tenho que terminar às 7. Se vocês não gostam do hino do louvor, então gosta da harpa, então porque vocês gostam, tem que voltar com o hino da harpa. Então a gente tem que caminhar do jeito que as pessoas gostam. Sabe, é isso que está acontecendo nas igrejas. A igreja hoje, queridos, sabe, ela não prega mais a palavra para converter almas, para poder salvar vidas. Ela prega a palavra, a maioria, para dar ibope, para ver ali quem está dando mais okzinho ali, quem está mais ali, sabe, adicionando, tocando o sininho. Então eu tenho que fazer uma palavra que é para mexer com as pessoas do outro lado, para poder o quê? Ganhar ibope. A igreja hoje, queridos, oferece o que o povo quer ouvir. As igrejas hoje estão fazendo o que se eu não fizer assim, ninguém vem na igreja. E nós vemos também que a igreja, ela está preparando outro tipo de evangelho. Meus irmãos, tem evangelho hoje para tudo. Evangelho do descarrego, da quebra da maldição. Evangelho, sabe, só para salvo. Evangelho só para prosperidade, só para as coisas materiais, sabe? Mas não tem mais para arrependimento, para voltar para Deus. Para que nós possamos, queridos, sabe, analisar, receber e voltarmos para Jesus. Hoje é por isso que tem uma igreja para cada tipo de crente. Sabe, se eu gosto de funk, se eu procurar, tem uma igreja de funk. Se eu gosto de samba, tem uma igreja de samba. Se eu gosto, sabe, então tem igreja para todo tipo de gosto. Mas nós, queridos, não estamos aqui para sermos satisfeitos. Nós estamos aqui para satisfazer a Deus. A igreja está perdendo, querido, a capacidade de reflexão, de refletir. O crente hoje, ele não sabe mais como os crentes bereanos. Nós vemos que nem como os crentes de Éfeso, que é fiéis à doutrina, nós estamos vendo uma geração de pessoas que não conhecem a Bíblia. Porque eu escuto hoje, lá no Google, uma pregação do Hernandes Dias Lopes, do David lá, do fulano e do Bertano, mas eu não leio mais a Bíblia. Então eu não sei mais, eu sei o que os outros falam, mas eu mesmo não tenho uma intimidade com a palavra. Eu mesmo não tenho mais, querido, uma revelação, uma iluminação. Quando eu estou lendo a Bíblia, de tocar o meu coração, Deus falando comigo, eu sendo edificada por Deus, não que seja errado ouvir uma pregação, irmãos, não, mas nós não podemos, queridos, sair, sabe, aleluia, continuarmos sem o conhecimento da palavra de Deus. Não podemos ser crentes ingênuos espiritualmente, sabe, não podemos cair na preguiça. É isso que Satanás quer. Satanás quer que eu e você andemos na treva que ele não é só lá no centro espírita, na aula de macumba, é sem o conhecimento da palavra. Eu vou andar na ignorância espiritual, e na ignorância espiritual Satanás vai me locomover, Satanás vai me destruir, Satanás ele vai me assediar, e eu não vou ser enganado. E é por isso que ele não quer que a gente leia a Bíblia, que a gente se desperte, que a gente, sabe, tenha um conhecimento pleno da verdade de Deus. Ele quer que a gente continue sendo ingênuo, com a nossa mente fechada, com uma mente doentia, sem transformação, sem mudança, para que ele possa, a hora que ele quiser, voltar novamente e trazer mais 7 demônios sobre as nossas vidas. Mas não é isso que Jesus, aleluia, diz. Jesus, ele diz, queridos, aleluia, que ele consumou na cruz do Calvário a nossa libertação, a nossa nova vida. É por isso que nós precisamos, amados, continuarmos sendo instruídos na palavra de Deus. É por isso que Pedro e Paulo disse: olha, vocês já eram para ser mestres, né? Mas continuam precisando de papinha, porque ainda não cresceram espiritualmente, porque não têm conhecimento da palavra. Porque se Deus der para nós uma palavra pesada, nós vamos sair daqui com dor de barriga e dizendo: não vou mais no culto, porque a pastora pegou pesado. Mas para morar no céu, nós precisamos conhecer essa palavra e a vontade de Deus, porque senão, meus irmãos queridos, não vamos desfrutar daquilo que Jesus preparou para nós. Hoje muitos correm atrás da novidade. Quantos ventos de doutrina surgindo nos dias de hoje dentro da igreja, para poder encher a igreja. Quantos
Mas uma coisa é certa: a verdadeira revelação para os pastores, para os líderes, para mim e para você, ainda é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Muitos hoje pensam no crescimento numérico, sabe, queridos, mas não pensam na qualidade do número. Porque eu, no meio de uma multidão, ninguém sabe quem eu sou. Deus sabe, mas ninguém sabe. E muitas coisas que está acontecendo nesse tempo agora. Nós estamos vendo a explosão numérica das igrejas evangélicas no Brasil, mas nunca vi um número de pecado aumentando. Desgraça no mundo, irmãos. A Bíblia diz: nós somos sal e luz da terra. Nós precisamos continuar salgando, fazendo a diferença. E precisamos continuar iluminando, meus queridos. Não podemos perder o sabor. Nós não podemos, meus queridos. Sabe, muitos estão crescendo, mas não através de um evangelho genuíno, mas místico. Por quê? O dia que eu não receber a minha bênção, eu saio da igreja. Eu entro em parafuso. Porque não tem base, não tem alicerce. E é isso que Jesus está falando. A igreja de Éfeso tinha alicerce. Era uma igreja, queridos, que tinha a palavra como vivência, como prática, né? Eles poderiam identificar as heresias, eles poderiam, sabe, querido, expandir o reino de Deus através da palavra do Senhor. Nós vemos que essa igreja de Éfeso, ela era uma igreja envolvida na obra de Deus, porque não é necessário nós falarmos o que você tem que fazer. Todo crente sabe o que tem que fazer. Como eu disse, se o Espírito Santo está na tua vida, Ele mesmo vai direcionar os seus caminhos, Ele vai colocar no seu coração. Essa igreja, queridos, sabe, ela não era uma igreja somente teórica, mas era uma igreja que agia, era uma igreja que tinha labor, trabalho intenso, era uma igreja que tinha um cotidiano, até industrial, porque eles trabalhavam muito. Quem sabe ação social, evangelismo, visita, né? Era uma igreja que tinha todo esse trabalho. Mas nós vemos que aqueles crentes eram enganjados, não somente eram espectadores, mas estavam enganjados no meio daquela obra. Era uma congregação que se envolvia, não apenas, queridos, sabe, no dia do culto, mas era uma congregação que estava envolto ali de tudo que estava acontecendo. O que eu quero dizer, irmãos? Jesus pode dizer o mesmo a nosso respeito? Será que nós, como cristãos, independente da igreja, se eu tenho lugar, se eu sou líder, se eu não sou, como crente, será que eu estou envolvido com as coisas de Deus? Será que eu estou envolvido na obra de Deus? Será que o Senhor pode dizer alguma coisa ao nosso respeito? Será que nós temos sido essa igreja operosa? Porque a Bíblia diz que ovelha produz ovelha. Será que eu, como ovelha, estou produzindo ovelha? Através do meu testemunho, da minha oração, da minha vida com Deus? Será que eu estou sendo um vaso operante na presença de Deus? Será que eu estou sendo um ramo frutífero na videira? Será que eu estou dando fruto, irmãos? Né? Porque a palavra de Deus diz que tem o ramo que não dá fruto, e Jesus corta e lança fora. Eu mandei hoje lá no WhatsApp da família a diferença do joio e do trigo. O joio não tem semente, o joio não tem fruto. A aparência do joio com o trigo é igual, mas há uma grande diferença, porque o joio não tem semente nem fruto, mas o trigo tem semente, amém? Para que seja reproduzido. O crente precisa ter semente, Aleluia. O crente precisa ter fruto para ser reproduzido, senão ele morre. Senão ele morre. Louvado seja o nome de Jesus. Mas muitas vezes nós vamos dando desculpa. Eu não faço nada na igreja, porque a pastora não deixa, porque a igreja é pequena, porque como crente, como trigo, eu preciso frutificar. Amém. Seja na igreja, ou seja em qualquer lugar que Jesus me colocar, eu preciso frutificar na minha família, no meio dos meus amigos, dos meus vizinhos, em todo lugar. Eu não posso perder essa essência. É por isso que essa igreja era uma igreja operante. As igrejas na época de Jesus, querida, a igreja primitiva, ela não tinha 100 membros, ela não tinha 1000 membros. Cada vez que uma igreja nascia, era 3.000 para cima. Imagina uma igreja, irmãos, né? O que será que todos eles faziam? Os 3.000 membros, será que todos
só participava do louvor? Será que todos eram diáconos? Será que todos eram pastores? Será que todos eram líderes? Não, todos trabalhavam, sabe, no talento, no dom desenvolvido que o Espírito Santo havia dado, para que eles pudessem, vai ter que fechar o hospital, para que eles pudessem, não é verdade, continuar propagando a obra do Senhor. Então nós vemos que essa igreja não parou, mesmo no meio da tribulação, aqueles irmãos estavam prontos a enfrentar toda a prova, para proclamar o nome do Senhor. Eles não esmureciam, sabe, queridos, eles permaneceram fiéis no meio da perseguição, provados, muitas vezes até seduzidos, mas eles não pararam. E hoje, queridos, sabe, os crentes hoje, que é uma coroa sem cruz, Jesus colocou na cabeça uma coroa de espinho, sabe, hoje muitos querem riqueza sem trabalho, querem salvação sem conversão, querem bênção sem Deus, sem o Deus da bênção. Então é necessário que a gente venha avaliar. Estamos terminando o ano, irmãos. Estamos terminando o ano. E não há desculpa que eu não ganhei ninguém para Jesus esse ano, porque a pastora não me deu lugar para trabalhar na igreja. Às vezes a gente fala assim, eu não ganhei ninguém para Jesus. Eu não falei de ninguém para Jesus, porque a pastora não me deu o microfone, para que eu fosse lá na frente e falasse de Jesus na igreja. Não, meus irmãos. Aqui é um lugar de abastecimento, um lugar de culto, um lugar de adoração, um lugar que nós oferecemos ao Senhor, mas é um lugar que nós nos equipamos para levar lá fora a obra de Deus. E é por isso que hoje muito da igreja atual está perdendo essa capacidade de sofrer por evangelho. Eu vejo isso na oração. Nós ficamos individualistas. Eu oro na minha casa, sabe, eu oro por você pelo WhatsApp, mas eu não estou com você unido na igreja para orar em comunhão, porque isso daí está virando cafonice, careta. Não preciso mais. Eu fico lá da minha casa. Mas a palavra do Senhor diz que esse modernismo que está entrando dentro do nosso coração é por causa da frieza do amor. É por causa, queridos, sabe, desse esfriamento no nosso coração pela pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos púlpitos, queridos, sabe, que estão sendo transformados muitas vezes em balcão produtivo, mídia. Subi aqui para fazer propaganda do meu comércio, fazer propaganda, né, de tantas coisas, mas menos de falar da palavra de Deus. E Deus, ele vem aqui através de Jesus, revelando a João. João escreve primeiro para a igreja de Éfeso. Ela foi a primeira igreja a ser fundada. Ela está no meio do paganismo. Ela é fiel comigo em tudo. Ela lê a palavra, ela persevera, ela trabalha. Só que tem uma coisa, ela está esfriando. A minha noiva está esfriando. Rabaixo, manto, rabadai. E Jesus, ele repreende aquela noiva, aquela igreja, pelo esfriamento do seu amor. E ele diz assim: tenho porém contra ti, né, mesmo que pregou o evangelho, mesmo que ganhou alma, mesmo que profetizou no meu nome, sabe, mas deixaste o teu primeiro amor. Jesus, ele vem trazendo uma crítica, que o problema da igreja de Éfeso não foi o problema da doutrina. Ela tinha doutrina. Não foi o problema da falta de palavra, ela tinha palavra. Não foi o problema da falta de oração, ela tinha oração. Não foi o problema, irmãos, de evangelismo, de trabalho, eles trabalhavam arduamente, mas foi a frieza do amor. Eles abandonaram o amor, aleluia, sabe, que para as primeiras obras esqueceram que o amor vem em primeiro lugar, vem acima de tudo. A importância do amor como alicerce na nossa vida cristã. Eles perderam isso. Aí você vai dizer, mas como que isso acontece? Como que a gente pode continuar servindo? E Jesus vem e repreende que o amor foi esquecido. Porque, irmãos, o amor é o que aquece, é o que dá devoção. Eu falo isso por mim, irmãos. Isso também é para mim, a volta para o primeiro amor. Coisas que eu fazia, eu não faço mais.
E quando fazemos, nós entramos no piloto automático. Nós fazemos como rotina do nosso dia a dia. Jesus, ele não está somente falando, mas ele está divertindo aquela igreja que ele amava, que era marcada pelas boas obras, que era marcada pelo trabalho duro, pela perseverança. Sabe, o Senhor agora está divertindo: olha, eu amo vocês, mas vocês não me amam mais como antes. O Senhor, ele vem dizendo que a primeira geração que a igreja de Éfeso tinha, queridos, havia passado, e essa que agora estava cuidando da igreja, os líderes, os pastores dessa igreja agora, havia perdido o entusiasmo, a devoção fervorosa, a paixão. Já não cantava mais com paixão, já não pregava mais com paixão, já não orava mais com paixão, já não vinha mais à igreja com paixão, já não levava a cesta básica lá por necessidade com paixão, já não fazia mais com paixão, com devoção, com amor. Era rotina, é fazer por fazer, é fazer por obrigação, é entrar no piloto automático. Faltava para essa geração agora, dentro dessa igreja, voltar, queridos, voltar a essa devoção, desse amor ardente. Quantos de nós já não tem mais o coração aquecido? Quantos de nós não chora mais diante de um louvor, de uma oração, de uma palavra? Porque hoje eu olho para o pregador, mas não estou nem aí porque ele está falando, a gravata está torta, sabe, esse pregador está falando errado, não tem bom vocabulário, eu não estou nem aí para a palavra. Isso está esfriando a nossa comunhão com Deus. Experiências que nós vivíamos lá atrás, não estamos vivendo mais, meus irmãos. Precisamos tornar a viver as experiências da glória de Deus, as experiências espirituais do primeiro amor. Quando você se converteu, nada para você era difícil. Você sentia Jesus, sabe? Até quando você passava, recebia um óleo na sua mão, você já, sabe, o coração queimava. Você recebia uma oração, você já sentia o coração queimar. Um louvor, você sentia o teu coração arder. Você se compadecia das pessoas, você se colocava no lugar dela, você sofria no lugar dela. O amor foi esfriando, tanto por Deus como também pelo próximo. Fazemos as coisas, meus queridos, sem esse fervor, sem esse entusiasmo. Nós não fazemos mais para Deus ver, para Deus se agradar. Eu faço porque senão o irmão vai falar. Eu não estou preocupado mais se Deus vai se agradar do meu louvor, sabe, da minha oração, do meu sermão, da minha vida, da minha postura, do meu posicionamento. Não, eu estou preocupado com o irmão. Mas quando eu tenho o primeiro amor, quando eu tenho, queridos, todas essas qualidades, eu pratico as boas obras com amor, eu não me preocupo com o meu irmão, porque ele vai ver Cristo em mim. Eu serei um tição aceso, que vai acender o irmão que estiver do meu lado, principalmente se ele estiver apagado. Porque eu aprendi com o Evangelho, que quem faz o culto é eu. Eu não dependo do Edson para cultuar a Deus. Eu dependo de mim. Eu sento do lado dele e estou prestando o culto. E o meu fogo está acendendo. E o meu coração está ardendo. Ele está gelado. Mas daqui a pouco o fogo pega nele. Amém. O Espírito Santo que está na minha vida vai tocar nele. Aleluia. Nós somos a brasa do braseiro de Deus. Mas cadê? Está apagando. Está apagando. Hoje para vir no culto, irmãos, nossa, eu tenho que pensar 3 vezes. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que hora que vai acabar? Ou então a gente fica assim, poxa, amanhã já é domingo, tem culto, Edson. Poxa vida, já tem culto na igreja domingo, porque virou um fardo. Não temos mais alegria do primeiro amor. Você contava os dias para estar no culto. Ai meu Deus, amanhã é domingo, glória a Deus, aleluia. Aí já se preparava, já fazia, porque amanhã é domingo. Ou porque amanhã tem consagração, ou porque amanhã tem escola bíblica.
a gente se alegrava, a gente acendia o nosso coração, aleluia, e nada era pesado para nós, nada era pesado para nós, era na chuva, era com criança no colo, era meus irmãos, era até doente, a gente ia porque a gente tinha certeza, eu vou doente, mas eu vou ser curado, Aleluia. eu vou ser curado, Jesus está lá para me curar. Muitos vinham na igreja com um armário vazio, marido desempregado, 3, 4 dias chorando, mas você está vendo a irmã e o irmão dando glória a Deus, falando em línguas, profetizando, se alegrando em Deus. Daqui a pouco Deus mandava uma palavra, uma profecia para a vida daquela irmã, daquele irmão, que Deus estava agindo, que Deus estava operando, que Deus estava fazendo, por causa do primeiro amor. Sabe, meus queridos, a igreja é a guardiã da fé, sabe? Aleluia. Mas nós deixamos de ser arauto, nós deixamos de ser arauto, sabe? Porque o que acontece? Eu faço agora é para mim, eu não vou fazer para o reino, para a igreja. Eu vou divulgar as minhas coisas, eu não vou divulgar a igreja, eu não vou divulgar a igreja. Por quê? Nós somos guardiões da fé, mas estamos deixando de ser o arauto, aleluia. O povo de Deus deu início à história, a igreja nasceu com o povo de Deus, e eles proclamavam o evangelho, queridos, em todos os lugares que eles iam, eles eram o arauto, mas quando nós abandonamos o nosso primeiro amor, a chama apaga, meus irmãos, e nós vamos substituindo o amor a Jesus pela ortodoxia, pelo trabalho. Não, hoje eu já vim, já fiz a minha parte, já toquei, estou em paz com a pastora, com a igreja, mas e com Deus? Não, irmãos, não tenha isso como um trabalho para você receber no final do mês, não, você não vai receber. A nossa recompensa, irmãos, é agradar o coração de Deus. Amém. Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Precisamos lutar contra essa ortodoxia religiosa que entra no meio da igreja. A gente trabalha tanto, queridos, mas quando vem a primeira luta, nós caímos, nós desanimamos, nós desaparecemos, nós fazemos como Elias, entramos na caverna. Cadê a pastora? Não sei, está lá na caverna dela. E aí, irmãos, como que nós vamos profetizar essa bênção do Senhor? Eu fico imaginando que uma esposa, ela pode ser fiel ao marido, mesmo sem amá-lo. Acabou o amor depois de muitos anos, mas ela continua fiel, por causa da responsabilidade. Mas não tem mais amor, aquele fogo ardente, aquela paixão do começo do casamento, acabou, esfriou. Agora eles são meros amigos, né? Agora um dorme aqui, outro dorme lá. São fiéis uns aos outros? São, mas não tem paixão. Nós também, nós somos fiéis a Jesus, nós ofertamos, louvamos, dizimamos, nós estamos na casa de Deus, sabe, queridos, mas nós caímos nessa religiosidade, nós só estamos servindo por obrigação. O meu pastor, ele dizia, se você servir a Deus com medo de ir para o inferno, se for essa a motivação do seu coração, você vai para o inferno. Nós não podemos servir a Deus com medo de ir para o inferno, irmãos. Nós temos que servir a Deus porque Ele é o nosso Salvador. Amém. Nós precisamos cumprir, sabe, com tudo aquilo que foi nos incumbido através da palavra de Deus, mas sem perder a motivação do nosso amor por Jesus Cristo. É tão bom quando você faz alguma coisa com amor, do que por obrigação. Quando você faz por obrigação, você até faz, mas sabe, não tem tempero, não tem, né? Você faz porque você é obrigado a fazer. Diferente daquele que faz com responsabilidade, porque tem que fazer, mas porque ama o que faz. É diferente. A mãe, quando ama o filho, cuida dele, o filho pode até dar trabalho, mas não pesa a lâmpada no carneiro, porque ela ama o filho. O marido, a esposa, a mesma coisa, milhões de defeitos, mas a gente está lá servindo, por quê? Por causa do amor, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Amém, irmãos? O amor é a maior das virtudes, tanto é que
Deus, Ele provou isso quando enviou o seu único filho a morrer na cruz do Calvário para nos salvar. E Ele quer que nós venhamos ter essa devoção para com Ele. Glória a Deus. Nós somos a igreja noiva de Cristo. Ele se deleita em nós, como eu disse no princípio. Ele nos ama, meus queridos. Ele se alegra em nós. Jesus está preparando um grande banquete de núpcia para mim e para você. Glória a Deus. O dia que nós entrarmos nos céus pelas portas, o Senhor está preparando uma grande festa de bodas, que é a bodas do Cordeiro. Mas Ele está hoje nos alertando, como noiva de Cristo, voltemos. Que nós não venhamos abandonar o primeiro amor, que é a marca do discipulado, é a marca do discípulo, é a marca da renúncia. E quando a gente ama, a gente se sacrifica. Não é nada para a gente, queridos, agradar o outro, porque agradamos por amor. Não será pesado obedecer a Jesus e os seus mandamentos se nós o amarmos. Nós vamos servir o Senhor com alegria, sem nenhum interesse. Cantamos aqui: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Mas para isso temos que amar. Porque senão, irmãos, no desemprego a gente murmura, na doença a gente desanima, no meio das fraquezas a gente desiste. Verdade. É necessário amar. E é por isso que muitos cristãos têm abandonado o primeiro amor, aleluia, o primeiro amor por Jesus, e substituído pelo zelo, pela religiosidade, queridos. Então, nós defendemos a nossa fé, nós defendemos a nossa teologia, nós temos as nossas convicções, mas estamos deixando o amor esfriar. Estamos deixando o amor para Jesus esfriar do nosso coração. Os fariseus, eles eram zelosos das doutrinas. Os fariseus, queridos, sabe, eles eram zelosos pelas coisas de Deus. Eles observavam com rigor, sabe, os rituais sagrados do templo, mas o coração deles estava seco como um deserto. Como é que você está, irmão? Estou fraco. Como é que você está? Ah, estou desanimado. Ah, como é que você está? Sabe por que nós estamos assim? Porque nós estamos vivendo só aqui. Nós estamos esquecendo das coisas espirituais. Eu estou com 60 anos. Todo dia eu falo para Jesus: as minhas forças não vêm de mim, ela vem de um Deus que é poderoso. Aleluia. É Ele que renova minhas forças. Glória a Deus. É Ele que renova. Ele que me dá força para pular, para dançar, para glorificar. Porque eu mesmo, irmãos, já não está assim mais, né? A coluna dói, o joelho dói, tem artrose, tem artrite. Mas Ele é o motivo da nossa força, da nossa alegria, do nosso renovo. Então, meus queridos, não deixe que essa chama apague no teu coração. Vocês lembram de Pedro? Pedro, por medo, Pedro seguia Jesus de longe. Jesus falou: Pedro, você vai me negar. E ele falou: não, jamais eu farei isso. Mas quando Jesus é preso, quando ele vê toda aquela situação, o que ele faz? Ele começa a seguir Jesus de longe. E seguindo Jesus de longe, o coração de Pedro começa a esfriar. Tanto é que quando Jesus é ressuscitado, ele fala assim: ó, Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: tu me amas? Tu sabes. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Aí Jesus fala: apacenta minhas ovelhas. Não tem ministério sem amor. Amém. Não tem liderança se não tiver amor a Deus. Não tem vida cristã se não tiver amor a Jesus Cristo. O que nos une a Jesus não pode ser as bênçãos, tem que ser o amor que nós temos por Ele. Isso vai nos dar força para perseverar até o final. Amém. Até o final. Glória a Deus. Então, meus queridos, não deixe que o amor
amor no seu coração esfrie. Por mais que você seja promovido, por mais que você seja abençoado, não caia no automático. Não ligue o piloto automático espiritual. Não deixe o teu coração perder o fervor. Não deixe o teu coração perder a essência do primeiro amor, das primeiras obras. Sabe, queridos, a máquina funciona assim, mas muitas vezes Jesus não é mais o centro daquele coração, naquela máquina. Muitas vezes eu estou aqui, meu coração está batendo, mas ele já não é mais o alvo pulsante do meu coração. Jesus tem que ser, queridos, todo o tempo, ainda mais agora, nesse tempo. O ano que vem, irmãos, os países estão fechando. Países fechando, não entra nada e não sai nada. O que acontece? Países vão começar a falir. Não entra, não vende, não exporta. E aí, irmãos, muitas coisas ainda sobrevirão. Mas eu tenho uma boa notícia para você que ama Jesus, que não vai deixar o amor esfriar no teu coração. Saiba que a tua oração, o anjo colhe num incensário de ouro e leva ao trono de Deus. Aleluia. Com aroma suave. E diz que como resposta, o anjo pega o fogo do altar de Deus, que simboliza trovões, raios e terremotos, e manda na terra. Quando Deus ouve a tua oração, a oração do coração amoroso, do coração que tem fé, que tem esperança, Ele responde com poder na terra. Aleluia. Nós estamos precisando ver poder na terra. Aleluia. Por que pararam as curas? Paralítico não anda mais? Jesus não cura mais? Cura. Parou a igreja. A fé da igreja parou. Mas não Jesus. Os nossos interesses mudaram. Mas quando nossos interesses voltarem a ser os interesses do reino, veremos paralítico andar, cego enxergar, vidas serem transformadas para a glória de Deus. Amém. Para a glória de Deus. Eu não quero tomar muito tempo, mas sabe, queridos, crentes religiosos que fazem as coisas no automático, que perderam o primeiro amor, como a igreja de Éfeso, sabe, eles acabam se secando por dentro. O coração não tem mais vida. Porque, querido, o que jorra dentro do nosso coração é a vida de Deus. Nós não podemos, queridos, sabe, deixar que nós sejamos esse ramo na videira seco. Uma vez eu perguntei para Jesus como é que pode o crente morrer dentro da igreja. Ele falou: morre porque perde o primeiro amor. Não pratica mais as primeiras obras. Não tem mais devoção. Não tem mais entusiasmo naquilo que faz. E aí vai o quê? Vai se desanimando pelo caminho. Vai desanimando cada dia mais. Aí tudo que ele faz se torna exaustivo. Exaustivo. A pequeno trabalho na obra de Deus se torna exaustivo. Porque não conseguimos mais contemplar a beleza da santidade de Deus. Entender, queridos, que o Evangelho é poder de Deus para aqueles que creem. Que nós passamos por dificuldade, tribulações, mas nós temos um Deus que está presente. Um Deus que segura nas nossas mãos. E hoje eu quero deixar essa palavra, meus amados, que nós não venhamos abandonar o nosso primeiro amor. E se tem alguém aqui que abandonou o primeiro amor, hoje é noite de examinarmos o nosso coração. Não é examinar o teu irmão, não. Nossa, mas fulano não veio, o Bertano não veio, essa palavra era para o fulano. Não, essa palavra é para mim, é para você. Sabe, meus amados, vamos examinar o nosso coração. Vamos examinar a nós mesmos. A igreja de Éfeso estava tão, sabe, querido, na rotina do trabalho, não é verdade? Das coisas cotidianas da igreja, que ela nem reparou que o amor a Jesus tinha esfriado. Jesus teve que ir lá no João, lá na ilha de Pátara. João, acorda aí, vou te dar uma revelação, escreve lá. Isso é para nós, os pastores, é para nós, a igreja. Amém? Porque Jesus está no meio dos castiçais.
Jesus está no meio da igreja, queridos. Jesus, ele quer trazer para nós um reavivamento nesse próximo ano. Não entre o ano novo, sabe, da maneira que você está aí, ó, sabe, nesse nível paralelo. Ei, peraí, Ezequiel pôde se aprofundar nas águas de Deus. Não queira receber Jesus pela metade. Ah, tá bom, pastora. Ah, tá aqui nos artelhos, eu só estou tendo experiência com Deus, aí eu oro, né, eu leio a Bíblia, mas não tem profundidade. Não aceita isso não, meus irmãos. Não morra na videira, não deixe o amor esfriar. Pessoas não oram mais com a mesma devoção, não cantam mais com a mesma devoção, não pregam mais com a mesma devoção, sabe? Não ajudam mais com a mesma devoção. Por quê? Por causa desse amor, meus queridos, sabe? A igreja, ela é identificada pela sua doutrina, mas também ela é identificada pela sua frieza. Porque, irmãos, é muito importante. Jesus fala assim, lembra de onde caíste. Ele diz assim, o passado precisa novamente tornar-se um presente vivo. Não basta saber que precisamos nos arrepender, né? Mas nós precisamos perguntar, para onde eu preciso retornar? Qual é o meu ponto, Senhor? Aonde eu parei? O que me bloqueou para que eu possa continuar? Às vezes você parou lá atrás, mas precisa voltar para continuar, para poder prosseguir, sabe? Precisamos voltar ao ponto, aleluia, onde nós deixamos o nosso amor esfriar pela obra de Deus, sabe? Por Jesus, pelo seu evangelho, pela sua igreja. E nós vamos retornar ao lugar do início, ao lugar do início, aleluia. E sabe, irmãos, não é pegar atalho, é voltar mesmo, é ter um coração, sabe, voltado para Deus em arrependimento, sabe? A igreja, ela não está sendo chamada para relembrar os seus pecados. Tem pessoas que não gostam de ser relembrado do pecado, do que você fazia, do que você faz. É lógico, foi lançado no mar de esquecimento, mas tem pessoas que esquecem, tornam a fazer de novo. Por causa desse esquecimento, por quê? Não se arrependeu. E é isso que eu quero falar para vocês, que nós venhamos lembrar, mas não, queridos, com remorso, mas com arrependimento, para que Deus nos renove nesse momento. Vocês lembram do filho pródigo? Aquele rapaz, ele se arrependeu de uma maneira tão grande, que ele começa o seu caminho de restauração, voltando para a casa do pai. Ele não só lembrou, quando ele estava lá comendo as bolotas do porco, ele falou, poxa vida, eu pequei contra o meu pai, eu pequei, né, contra os céus e a terra, né, poxa vida, eu gostaria de voltar para a casa do meu pai. Foi lá que tudo começou, foi lá que deu início à minha queda, quando eu me rebeliei, quando eu quis a minha herança, quando eu saí para cuidar da minha vida, não quis mais ficar do lado do pai, mas eu quero voltar, eu me arrependo. Naquele momento não ficou só no desejo, ele se levanta e ele toma uma atitude, ele lembra da casa do pai e vai para a casa do pai. Hoje não lembra somente do que você precisa fazer, faça, levanta, desperta, racha na mandai. Nós precisamos, como igreja do Senhor, cada um fazer o seu papel. E se nós queremos morar no céu, precisamos, querido, um arrependimento genuíno, não de emoção, mas de decisão na presença de Deus. Senhor, eu quero orar como antes. Senhor, eu quero ser usado como antes. Senhor, eu quero me alegrar como antes. Senhor, eu quero estar na sua presença como antes. Eu quero rasgar o meu coração como antes. Oh,
precisamos buscar. Nem sempre vamos ouvir dele aquilo que queremos. Não pensa que para a igreja de Éfeso foi bonita aquela carta. Jesus começa elogiando, 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 e no final diz: olha, vocês estão fazendo tudo isso, guardando a palavra, trabalhando sem se cansar. Vocês estão aí fazendo tudo, mas esqueceu de me amar, não me amam mais. Não fazem mais por amor. As primeiras horas de vocês não tem mais devoção, não tem mais essência. E Jesus está nos chamando, irmãos, para que nós voltemos ao primeiro amor, às práticas das primeiras obras. Aleluia! Porque o noivo está voltando. Quem vai casar aqui se você souber que você não é amado? Só se for por interesse, né? Aí às vezes o noivo é rico, então a gente, né? Não, vou continuar. Não gosto. Eu já ouvi pessoas falar assim: pode casar sem amor, porque o amor vem depois. Será que vem, irmãos? Muita gente fala assim: não tem problema, casa, que o amor vem com o tempo. Não, o amor, irmãos, ele é a base. O amor, ele é a argamassa. O amor é o cimento, amém? Que vai dar a liga ali para o relacionamento. Se não tiver amor, irmãos, sabe, o relacionamento, ele vai ficar fraco. Vai ficar fraco. E uma hora ele vai romper. Sabe as casas antigas? Eu vejo isso pela minha. Os rebocos não eram feitos com cimento, eram feitos só com cal. Hoje você bate um prego, cai toda a parede. Porque não tinha liga. Porque não punha cimento. Hoje não. Hoje você vai ver o pedreiro, não se usa cal. Praticamente, é cimento. Quando você vai bater um prego na parede, irmão, precisa de broca. Porque senão não fura. Assim é o amor no casamento, assim é o amor na família, assim é o amor na igreja, assim tem que ser o amor, aleluia, na presença de Deus. Aleluia. Porque aí, irmãos, tudo que nós fazemos, tudo que nós fizermos para o Senhor, aleluia, terá um sentido certo. Amém. Por quê? A palavra do Senhor diz que se Éfeso não se arrependesse, o Senhor viria e removeria do seu lugar o seu candeeiro. Isso é forte. O que Jesus estava falando? Candeeiro é o lugar do brilho, é o lugar da luz. E o Senhor falou: se vocês não se arrependerem, não voltarem a me amar com toda a devoção, com todo o ardor, né, como primeiro amor, o que acontece? Vocês não vão brilhar mais. Ele fala assim: olha, vocês serão praticamente inútil e desnecessário. Porque vocês lembram lá das palavras de Jesus? Que não se pode esconder uma cidade edificada sobre, né, não pode apagar uma candeia, esconder debaixo do velador, mas tem que colocar para todo mundo ser iluminado. Nós somos o sal, nós somos a luz. Se esse brilho acabar, o que será de nós? O que será a igreja de Jesus sem luz? Então, irmãos, nós precisamos refletir o que Jesus diz. Ele diz: vou tirar esse brilho, eu vou sair do meio de vocês. Uma igreja sem Deus é uma igreja vazia, uma igreja morta. É uma igreja sem vida, só vai ter parede. Mesmo que tenha gente, não tem brilho, não tem glória, não tem luz. E Jesus falou assim: ó, se vocês não se arrepender, eu vou remover vocês do lugar e vou tirar ainda, sabe, o candeeiro de vocês. Essa luz vai acabar, ela não vai mais brilhar, não é verdade? Porque vocês não me amam, andarão em trevas. João disse isso. Se o amor de Deus não está em nós, nós ainda não somos convertidos. Mas se temos o amor de Deus no nosso coração, nós somos os seus filhos. E ainda, queridos, uma palavra que a gente esquece: o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Antes de julgar o mundo, o Senhor nos julga, porque é grande o que Ele tem para nós. Então, antes de Éfeso deixar de existir, o Senhor enviou para ela essa carta, sabe, de alerta, para que ela pudesse trazer a lembrança, para que ela pudesse ser visitada novamente pelo mover e pelo agir do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem agido na sua vida? Como você tem, sabe, recebido a presença do Espírito Santo? Nós vamos terminar, já peço para o Ministério de Louvor, tome aqui à frente. Vamos louvar o Senhor.
Porque, irmãos, precisamos manter o nosso coração. Aquece o coração com a palavra de Deus, com a oração. Pede a Deus nessa noite. Paulo, ele diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e todas as ciências, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transpor montes, se eu não tiver amor, nada serei. Amém? Vamos nos colocar de pé. Hoje no meio da igreja, queridos, eu creio que vocês são remanescentes fiéis de Deus. Eu creio que vocês são os vencedores. Eu creio que vocês são aqueles que venceram a luta desse ano, meus irmãos. As perdas, o choro, sabe, o sofrimento, a dor. Vocês são aqueles, aleluia, que venceram, querido, as provas. Vocês são aqueles que não se contaminaram. Vocês são aqueles que têm se alimentado e sido fortalecido pela árvore da vida. E eu creio que essa árvore da vida, né, vai conceder para cada um de nós esse renovo nesse amor, essa restauração desse amor, para que nós possamos, queridos, sabe, revelar Cristo todos os dias com um amor ardente, porque grande é a recompensa do Senhor para mim e para você, para aqueles que o amam. A palavra de Deus diz que o Senhor está em nosso meio, andando em nosso meio, andando entre nós. O Senhor está vendo, querido, sabe, a sua luta, o Senhor está vendo as suas batalhas, a sua dor, mas o que Ele tem para nós: não deixe o seu primeiro amor, não deixe apagar a devoção do seu coração, a paixão por Jesus Cristo, o seu Evangelho. Não deixe de amar o seu irmão, não deixe de amar a sua igreja, faça por amor, sabe, queridos, vamos nos arrepender dessa noite. Porque muitas vezes deixamos de fazer algo tão importante para Deus, que Deus quer que eu e você faça, porque por causa dessa, nós entramos na religiosidade e nós acabamos esquecendo, queridos, o primeiro amor. Mas lembrem, Jesus diz para mim e para você: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, a vida eterna. Amém? Porque eu creio nessa promessa, Senhor, que o Senhor nos dará de comer do fruto, aleluia, Senhor, da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, a qual confirmará a nossa eternidade com Deus. Obrigado, Senhor. Eu agradeço por o Senhor andar no meio dessa igreja. Eu agradeço, meu Deus, por estar em suas mãos. Eu agradeço pelos pastores dessa igreja estarem em suas mãos. Aleluia, por essa igreja, por nossos irmãos, Senhor, estarem em suas mãos, porque é o Senhor que nos guarda, nos protege, nos livra, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos abençoa. Oro, meu Deus, pedindo, Senhor, esse renovo, essa restauração, Senhor. Ah, papai querido, que essa palavra marque o nosso coração, que nós venhamos, Senhor, tudo que viemos a fazer ou entregar, ou realizar diante da tua presença, que nós venhamos avaliar o amor, com que intenção, com que devoção, Senhor, com que entusiasmo nós estamos fazendo, porque o Senhor é aquele que conhece as nossas obras. Fica conosco, Senhor, nos abençoa, fecha esse ano com chave de ouro. Muitos abatidos, entristecidos, enfraquecidos, mas o Senhor é o Deus que dá força, o Senhor é o Deus que sustenta, o Senhor é o Deus que traz um renovo, que traz, meu Deus, um consolo, que traz, meu Deus, força para a vida dos meus irmãos, para que cada um de nós, Senhor, possamos romper 2021, Senhor, agradecendo o Senhor por tudo que és e por tudo que o Senhor tem feito. Fica conosco e nos abençoa, aleluia, que o primeiro amor se acenda em nossos corações e que as nossas obras sejam marcadas por esse amor a Cristo. Muito obrigado, Senhor, assim eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Você que crê, dê uma salva de palmas. Aleluia. Graças a Deus. Quero chamar aqui o pastor Peterson. Ele vai estar orando para a igreja e dando a bênção apostólica, amém? Terça-feira estaremos aqui, irmãos, cultuando a Deus, amém? Venham, louvem o Senhor. Vocês estão vendo, né, que muitos não tem aglomeração, né? Tem bancos aí à vontade. Venham, convide, venham participar. Terça-feira também Deus tem uma palavra poderosa para nos dar através da vida da pastora Kelly também. E também o nosso culto de ano novo, irmãos, que será, né, na quinta-feira, né?
quinta-feira, dia 31, às 7h30 da noite, já com a ceia do primeiro ano, amém? Já vamos participar dessa primeira ceia. Então venham, queridos, venham orar, venham receber a bênção de Deus, e depois nós vamos poder desfrutar da ceia com nossa família, mas já abençoados por Deus, amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pode ser, meus irmãos. Amém. Vamos orar em nome de Jesus, agradecer a Deus por esse culto, amém? Irmãos, amanhã é a última segunda do ano, amém? Amanhã nós temos oração às 7 na casa do Senhor. Você que pode, amém? Ainda dá tempo ainda de a gente orar, de a gente buscar o Senhor, agradecer pelos seus grandes feitos, amém? Então você é nosso convidado. Às 7 nós vamos estar aqui orando, buscando a face do Senhor mais uma vez, amém? Para que o Senhor, já termine esse ano e a gente já começa o ano que vem já buscando a Deus e dependendo desse Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, de ouvirmos essa palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que cada coração aqui tenha queimado, Senhor, que cada um de nós possamos ter refletido e possamos continuar, Senhor, refletindo, Pai querido, Senhor, aonde, Senhor, nós, Pai querido, paramos, aonde nós erramos, Pai querido amado, Senhor, e que essa chama, Senhor, venha se acender, Senhor, no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, dá uma semana abençoada, Senhor, é a última semana, Pai querido, desse ano, e nós cremos que ainda grandes coisas o Senhor pode fazer, Senhor, muitos ainda esperam um direcionamento, uma resposta, uma palavra, Senhor, do Senhor, e nós cremos, Pai querido, que nós estamos debaixo dos Teus cuidados, estamos debaixo da Sua poderosa mão, Pai querido, por isso cuida de nós, Senhor, nessa última semana, e já nos prepara, Senhor, para o ano, Senhor, de 2021, que seja um ano, Senhor, de revestimento, Senhor, que seja um ano que nós possamos estar todo ele, Senhor, queimando pelo Senhor, Pai querido, e pela Tua presença. Abençoa os meus irmãos, leva cada um, Senhor, em segurança para os seus lares, abençoa aquele que está na Tua casa, Senhor, acompanhando, Senhor, esse culto, Senhor, e que todos nós possamos ser abençoados, e assim nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Estende suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém.